A ideia de que a vida é um ciclo, né? Estamos em março de 2021 do mesmo jeito que a gente estava em março de 2020. Um lockdown de 14 dias que eu espero que não dure 2 meses. Não é? Muita gente não aguentaria e quem sabe isso gera ansiedade, medo. Aqueles que têm o seu próprio negócio, quem sabe comércio, aqueles que dependem de um comércio, trabalham em um comércio, aqueles que trabalham em uma empresa que vai ser prejudicada por isso. Quantas empresas estão se segurando, evitando ao máximo demitir pessoas? A gente vindo para cá, não sei em que rua a gente passou, porque eu não conheço nada aqui na Zona Norte, mas minha esposa olhou e falou assim, caramba, lojas de quando eu era criança estão fechadas. Eu falei assim, lockdown, né? Ela, não tem móvel e está com placa de aluga-se. Aí eu disse, ok, então não vai adiantar sair do lockdown. Provavelmente são pequenos negócios, médios negócios, que não vão resistir à pandemia, sem entrar no mérito se a culpa é do presidente, se é do governador que se degladiam, se é do vírus, se é de nova ordem mundial, Illuminati ou qualquer um que você queira culpar, sem entrar nesse mérito, mas o fato é que muitas pessoas elas têm sofrido. Eu lembro que há anos atrás eu li um livro do Philip Yancey, a Bíblia que Jesus lia, e eu me lembro da descrição que ele fez dos Salmos. Ele descrevia naquele livro, que não é um livro muito teológico, é bem mais devocional, de autoajuda até um pouco, mas ele dizia assim no livro, Salmos são orações de pessoas comuns. E é por isso que ele gostava muito do livro de Salmos. E é muito bacana observar isso, porque muitas vezes a gente abre as Escrituras e olha os grandes heróis da fé, né? Eu quero ser forte que nem Sansão, né? Espero que não tenha a moral dele, mas a força é legal. Eu quero ser corajoso como Davi, enfrentar os gigantes. Mas a gente olha para o nosso dia a dia e esses heróis da fé, quando a gente é criança ainda é legal, né? Agora quando a gente vira adulto, fala assim, mas que raio de crente eu me tornei, né? A gente olha os heróis da fé, parecem pessoas muitas vezes tão distantes, né? Alguém que confronta os profetas de Baal e antes de pegar fogo um sacrifício, pede que molhe o sacrifício em um lugar que tinha seca. Olha Elias, que coragem, pelo menos naquele momento, não é? E a gente fala assim, meu Deus, a minha fé, ela está tão longe disso. E é por isso que eu gosto do livro de Salmos, porque em boa parte dos Salmos, se não a maioria, parecem ser oração de pessoas assim como eu e você. Quantas vezes você não quis, né? Eu brinco que é macumba gospel, né? Você não quis orar para que alguém perdesse o emprego, que seu chefe fosse mandado embora, né? Que alguém morresse. E a gente vê salmos assim, né? O salmista falando, Senhor, e que a terra se abra e os seus inimigos sejam engolidos. É um coração que está passando por dificuldade. E muitas vezes o Salmo ele traz essa humanidade de pessoas que sofrem no dia a dia, pessoas que têm medo, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm preocupações. E é muito bom perceber que mesmo nesses salmos mais radicais de pessoas que estão sentindo dor, na grande maioria deles, talvez com exceção de apenas um, chega no final do salmo, essa oração se torna confiante, porque quando essa pessoa ela abre o coração a Deus, ela entende, ainda que no início com raiva, lá no final ela entende quem é Deus, o Deus a quem ela serve e o Deus que pode ajudá-la a passar por qualquer circunstância. E eu olho para um salmo como esse, o Salmo 46, a mensagem que me vem à mente é que a graça manifesta na cruz e a esperança da redenção, elas nos sustentam em qualquer circunstância. Eu não sei se o país vai sobreviver,
se o Estado vai sobreviver, ainda que o PIB tenha melhorado, ou pelo menos não tenha caído, né, no último trimestre, diferente da maioria dos estados da nossa nação. Eu não sei se o seu emprego, o meu emprego, o seu negócio ou o meu negócio vai sobreviver. Eu não sei se vai vir uma onda mais ditatorial dos nossos governantes, como parece ser uma tendência, seja aqui em São Paulo ou lá no Rio Grande do Sul, onde a coisa está até mais feia nesse sentido. Será que essa moda vai pegar, vai vir uma onda de perseguição? Eu não sei, mas eu sei que independente do que aconteça, a graça manifesta na cruz e a redenção adquirida por meio de Jesus Cristo, elas são suficientes para nos ajudar a atravessar qualquer circunstância, independente de qual seja ela. Então convido você a abrir lá em Salmo 46, a versão que eu tenho em minhas mãos é a Nova Versão Internacional, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo ele pode ser dividido em duas ou três partes. Em duas partes, se você separar a expressão o Senhor dos exércitos está conosco, aparece duas vezes, parece indicar alguma divisão, ou então você pode dividir em três partes pelas pausas, como se fossem 13 estrofes. Olhando para esse salmo, para mim, no propósito de hoje, faz mais sentido separarmos em três partes. A primeira delas, do versículo 1 ao 3, antes da primeira pausa, o salmista ele começa a falar quem Deus é na adversidade. Na segunda parte, ele fala onde podemos buscar esse Deus em meio à adversidade. E na última parte, dos versos 8 ao 11, ele fala qual é a reação desse súdito desse Deus em meio às adversidades do dia a dia. Eu fico pensando que, quem sabe, o autor de um hino bem conhecido, se você é batista há muito tempo, né? Não sei se você é batista há pouco tempo ou muito tempo, mas se é batista há muito tempo, provavelmente você conhece o hino Sou Feliz. Sou feliz com Jesus, um hino bem conhecido, que fala da alegria de estar com o Senhor. Alguns dizem que a melhor tradução talvez não seria Sou Feliz, é um autor americano, seria Tenho Paz, o que faz muito sentido quando a gente conhece um pouquinho da história desse hino. Na história desse hino começa com seu autor Horatio Gates Spafford. O meu inglês, ele é inglês de caipira, então provavelmente eu falei tudo errado, mas é mais ou menos isso aí. Ele viveu entre 1829 e 1888 e a década de 1870 foi uma década muito difícil para esse homem. Primeiro, em 1871, houve um grande incêndio em Chicago. E ele era um homem de negócios, um advogado, e o seu negócio pegou fogo.
Ele perdeu quase tudo que ele tinha. Ele foi arruinado nesse incêndio em Chicago. E talvez, quem sabe, você olhe e fale, que tragédia. E ele também. Mas o pior ainda não tinha chegado. Um pouco depois, as suas filhas vão fazer uma viagem junto com a esposa à Europa. E, em razão dos negócios, ele fica em Chicago, iria encontrá-las mais à frente. E houve um acidente de navio, uma colisão entre navios. E ele recebe a carta da sua esposa, escrita assim, salva, sozinha. As suas 4 filhas, elas morrem durante aquele acidente. E algumas semanas depois, passando perto do local onde houve o acidente, Deus tocou o seu coração, o Espírito de Deus falou ao seu coração sobre a esperança que temos em Cristo Jesus. E foi nesse momento de maior dor que surge uma das grandes canções, tradicionais canções da fé cristã. Sou feliz com Jesus. Ou tenho paz com Jesus. Cantando um trecho como mesmo em tais provações, em Jesus acharemos paz. Uma curiosidade que a versão original desse hino em inglês chama Ville du Havre. Se o meu inglês é ruim, o meu francês é ainda pior, mas é alguma coisa mais ou menos assim, que é o nome do navio em que as filhas dele morreram. Eu fico pensando, quem sabe esse autor desse hino tão bonito que tocou gerações e gerações de cristãos, ele conhecia um salmo como esse, um salmo que fala a respeito de um Deus que atua, que acompanha em meio à adversidade. Olha os versículos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Observa que no versículo 1 ao 3, geralmente o Salmo ele é caracterizado pelos paralelismos, né? Então parece que as duas linhas, uma completa a outra, ou se opõem, ou se parece, mas aqui parece haver uma progressão de eventos, como se o autor começasse num tom baixo de uma música calma e ela fosse ascendendo para chegar a um clímax. E esse clímax chega na segunda parte do Salmo, quando ele fala onde buscar esse refúgio. Observa, olha só, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. O que é mais assustador, o que é mais aterrorizador do que um terremoto? Um terremoto de uma proporção a ponto de um monte afundar ou um maremoto que engula a terra. Essa é a imagem que o salmista traz. Ainda que a natureza entre em caos e eu, o salmista, não seja capaz de fazer nada. O que você pode fazer para tranquilizar um maremoto? O que você pode fazer para tranquilizar um terremoto? Nada. Talvez você vai pedir a misericórdia de Deus, se enfiar embaixo de uma mesa e torcer para nada mais pesado do que a mesa aguenta cair em cima. Nada você é capaz de fazer. Isso é talvez a tragédia ou o evento que mais foge ao controle de uma pessoa. E é nesse momento que o salmista diz: Deus tem o controle. Ele é o nosso refúgio. Ainda que as 4 filhas morram no coração do mar em uma tragédia, Deus é
o nosso refúgio. Ainda que eu ter o meu emprego ou não, eu conseguir tocar o meu negócio ou não, eu ter a doença ou não, eu conseguir uma vaga numa UTI, ainda que tudo isso fuja ao meu controle, ainda que a pandemia desenvolver novas variações que talvez a vacina não alcance, isso tudo não está no meu controle. Ainda que os governantes fiquem com briga, ainda que exista um governo mundial manipulando todo mundo, como alguns dizem, e isso foge do meu controle, ainda que tudo isso seja verdade, o Senhor é o meu refúgio. Ainda que a terra trema, o mar engula a terra, é nele em quem eu me refugio. Então não importa o que aconteça, eu confio em Deus. Tenha convicção de que Ele tem o melhor independente do que esteja acontecendo à sua volta. E o melhor pode ser agora, ou o melhor pode ser, como sempre lembrava os cristãos Paulo, olhe para o alto, olhe para a eternidade. As breves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória futura. Ainda que não tenhamos a perseguição que ele sofreu no primeiro século quando ele escreveu isso, eu posso dizer, e aqui eu não quero ser insensível com as perdas, e queremos, na verdade, chorar com aqueles que choram, mas ainda que eu tenha perdido pessoas próximas, ainda que a pandemia tenha afetado a minha fonte de renda, o meu negócio ou qualquer outra coisa, eu posso dizer que essas breves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória futura. Deus sempre está comigo, o Espírito de Deus habita em mim. Ele não está longe, não é um Deus inalcançável. Ele é um Deus que habita em mim. Ele é um Deus que caminha comigo. Ele não é um Deus alheio à minha dor. Aliás, o autor de Hebreus vai dizer que Cristo Jesus é um sumo sacerdote que conhece a minha dor, que sofreu solidão, sofreu dor física, foi traído. Ele conhece o sofrimento. E Ele é a minha segurança. Não há mais nada em que eu tenha capacidade de me firmar que não seja o Senhor. E ele segue depois da primeira pausa. Quem sabe aquele ponto alto de uma música, o ponto alto de uma obra, ele fala onde nós podemos buscar o refúgio, a partir do verso 4 que diz: há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, um santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui o autor do Salmo, ele descreve a cidade santa, a cidade de Jerusalém, a cidade onde Deus habita, onde o templo ali está e a habitação de Deus ali está. Uma cidade que era extremamente importante para os judeus, a ponto de Salomão, quando inaugura o reino, ele fala que se o povo se arrependesse, Deus voltaria a habitar naquele templo, porque ali é o local da habitação do Senhor na antiga aliança. Entretanto, para nós hoje, enquanto igreja, não estamos mais limitados a um lugar, a uma cidade, a um templo. Hebreus fala de um templo superior, de uma cidade superior, de um sacerdote superior. A antiga aliança, ela aponta para a nova aliança. Na discussão de Jesus com a samaritana, ela questiona, eles olham, os nossos antepassados adoraram nesses montes,
Mas vocês judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Isso está lá em João 4, 20 a 23. Jesus diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Paulo diz que somos agora o templo do Espírito. Então eu não tenho mais a necessidade de buscar o Senhor, esse refúgio na cidade de Jerusalém ou no templo. Mas eu preciso me voltar ao Santo dos Santos em oração. Quanto tempo nós temos dedicados à oração? Gosto muito de uma frase, se não me engano, o John Stott, há algum tempo atrás, escreveu que o maior benefício das redes sociais seria mostrar que a falta de oração não foi por falta de tempo. Quanto tempo a gente gasta, às vezes, no celular, né? Só com o dedinho para cima, tal, e vai, e fica. Agora TikTok, né? Eu acho que TikTok é um negócio que deve ser do diabo, né? Porque você começa a ouvir aquele negocinho, um monte de videozinhos, e não para nunca mais, você fica horas. Facebook, Instagram, LinkedIn, e outras redes sociais que eu acho que eu nem conheço, porque eu sou meio velho para essas coisas. Mas quanto tempo a gente gasta com isso? E no meio dos problemas da vida, das dificuldades, a gente usa o Twitter para falar: eu estou com um problema, eu estou com dor. E eu olho para o Facebook, o que eu estou pensando, o que você está sentindo. E eu me exponho para muita gente que não tem condição de me ajudar ou responder a minha dor. Quando eu precisaria fechar a porta do meu quarto, me ajoelhar diante do Senhor da glória. Quando Cristo Jesus morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo. E o autor de Hebreus vai dizer que agora podemos entrar no Santo dos Santos. Um privilégio que nós temos e que a antiga aliança não tinha. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, era permitido entrar no Santo dos Santos, com várias regulamentações, porque ali era um lugar sagrado. O autor de Hebreus diz que agora podemos com coragem, com ousadia, em Cristo Jesus, adentrar o Santo dos Santos. Mas é um privilégio que talvez por ter um acesso tão fácil a todos nós perdemos no dia a dia, nós nos esquecemos. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho a garantia de que esse Deus é o meu refúgio e eu tenho livre acesso a Ele. Esse Deus não está mais limitado a lugares especiais. Eu tenho acesso aberto a Ele. Então, em meio a toda essa luta, toda essa dificuldade, seja em brigas políticas, seja em pandemia ou qualquer outra coisa, vamos seguir a orientação que Paulo deu a Timóteo. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar para que Deus nos ajude, porque nós como igreja temos sofrido tanto, dia após dia, com a pandemia, tendo que estar longe de irmãos queridos, não podendo ter uma comunhão plena como sempre tivemos. Precisamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Senhor, sara a nossa terra, cura esse planeta que está ferido com essa pandemia, restaura a comunhão plena na igreja, um pequeno grupo no Zoom,
ou qualquer outro aplicativo de videochamada não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E não tem toque, não tem abraço. Coisa que precisamos tanto, né? Precisamos orar, precisamos clamar que o Senhor traga uma solução, dê graça, dê sabedoria. Precisamos nos ajoelhar, porque é de joelhos em oração que encontramos esse refúgio em momentos de intensa dificuldade. E aqui o autor do Salmo, ele termina a segunda pausa e ele inicia a terceira estrofe no verso 8 e diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. A resposta do povo de Deus em meio à dificuldade, conhecendo o nosso refúgio, sabendo onde encontrá-lo, é a confiança e o testemunho. Quando eu percebo que Deus é a minha segurança, fortaleza e refúgio, então não importa aquilo que eu passe, e eu sou capaz de testemunhar mesmo antes do final da luta, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei em quem eu confio. Independente daquilo que eu enfrente, independente da dor que eu sinta. Quando eu olho para essa ilustração do início, do autor desse cântico, Sou Feliz com Jesus, qual é o tamanho da dor em perder em um acidente todas as suas filhas? Eu não sei. Eu não consigo imaginar. Provavelmente, se eu fosse compor uma música, primeiro ficaria bem pior por conta da minha habilidade musical. Então, provavelmente seria algo bem ruim. Mas naquele momento, se eu fosse pensar em uma poesia, em uma letra, talvez a última coisa que eu pensaria era que eu tenho paz com Jesus. Quem sabe eu poderia estar indignado, frustrado. E muitos dos salmos começam com ira, começam com frustração, né? Os chamados salmos imprecatórios, quase com maldições no início dele. São pessoas comuns, com dor, machucadas. Mas um salmo como esse e uma canção como essa nos lembra que mesmo em meio à dor eu posso ter paz com Cristo Jesus, meu Senhor. Eu posso ter paz em meio à dor, paz em meio à dificuldade, paz em meio à turbulência. O resultado da convicção de quem Deus é e de onde eu posso encontrá-lo é a confiança, é a alegria verdadeira, independente da circunstância. É por isso que Paulo, preso em correntes e sem ser uma prisão 5 estrelas, como a maioria hoje perto da antiga escreve aos Filipenses: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez, alegrem-se. Se Paulo escreve aos Filipenses, não é porque eles estavam alegres, provavelmente é porque eles estavam frustrados. Mas Paulo, preso, pode dizer: alegrem-se no Senhor. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Como é fácil o nosso coração ficar ansioso. Como é fácil o nosso coração ficar preocupado e perder de vista quem é o nosso Deus e quão fácil podemos encontrá-lo
na pessoa bendita de Jesus Cristo. Para concluir, eu quero ler aqui a carta do Horácio para sua irmã Rachel. Algum tempo depois da tragédia. E ele escreve assim: na quinta-feira passamos pelo local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e agradecê-lo por seu amor, sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. A graça manifesta na cruz e a esperança da redenção nos sustentam em qualquer circunstância. Vocês me perdoem aí, eu não consigo ler uma carta dessa em meio a esse contexto e não me emocionar. Não porque as lutas do dia a dia não são duras. Não porque os problemas que nós passamos não são muitas vezes cruéis. Às vezes é um familiar que maltrata um filho, uma filha, ou um filho que maltrata um pai. Muitas vezes é um emprego que some de repente, é uma traição inesperada, é uma traição entre marido e esposa. Quanta dor isso pode trazer. E a gente não está aqui para minimizar a dor. É um ente querido que é perdido por conta de uma pandemia e pela irresponsabilidade de governos, seja federal, diminuindo o problema, seja estadual, fechando economia e fechando também hospitais de campanha que poderiam servir de apoio nesse momento. Quanta dor atropela alguém que perdeu um ente querido. Especialmente agora tenho visto testemunhos de pessoas que se perderam porque nem puderam ir para a UTI, porque não tinha vaga. Como isso machuca um coração. Não queremos diminuir essa dor. Mas nós que confiamos em Deus, sabemos que ainda nessa dor terrível e incompreensão da realidade, por que isso aconteceu, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu a pandemia, porque Deus permitiu essa situação, esses governantes que não saíram do controle dele. E a resposta que nós podemos dar com certeza é: não sei. Essa é a resposta que eu posso dar. Mas uma coisa eu sei: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu consolo nesses momentos terríveis. Eu não te conheço, eu não sei o que você tem passado, mas nesse momento, se você tem passado por um momento como esse, eu quero orar por você. Gostaria que todo mundo abaixe a cabeça, feche os olhos. E se eu sou assim, pastor, eu tenho passado por um momento que eu não entendo. Eu estou machucado. Meu coração está ferido. E eu gostaria que o pastor orasse por mim. Porque eu preciso que Deus, esse Deus que é o meu refúgio, venha ao meu socorro. Se você está nessa situação, quero pedir, por gentileza, que você sinalize com a sua mão. Fale assim: pastor, eu preciso dessa oração. Há alguém aqui que tem passado por esse momento de intensa dor, intensa dificuldade. Fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra. Há alguém aqui que gostaria dessa oração específica nesse momento? Amém. Se não há ninguém, glória a Deus por isso. Quem sabe você tem pessoas próximas que têm enfrentado uma dor
e que não entendem o que Deus tem feito nesse tempo, como talvez nós mesmos não entendemos. Eu gostaria que você colocasse essas pessoas em oração. Então, se você não precisa dessa oração, que você ore junto comigo por pessoas que precisam, pessoas que têm sentido angústia, pessoas que têm sentido ansiedade, pessoas que têm sentido essa dor de problemas, de lutas, de dificuldades que tem assolado a todos nós. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, porque o Senhor é um Deus conosco em meio à dor, em meio à luta, em meio aos desafios que nós enfrentamos. Senhor, queremos colocar nessa manhã a nossa nação em Tuas mãos. Ainda que não estejamos enfrentando maremotos, terremotos, a pandemia é uma situação que foge ao nosso controle, que foge, Senhor, às nossas possibilidades. E eu quero, meu Deus, entregar essa nação nas Tuas mãos, esse planeta nas Tuas mãos, os governantes, ó Pai. Não sabemos quais são as decisões adequadas, o que precisa ser feito, quando isso vai acabar, sim vai acabar. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós confiamos plenamente no Senhor e entregamos, Senhor, essas circunstâncias, entregamos os governantes, entregamos as nossas vidas diante do Senhor e também dos nossos familiares. E oramos em nome de Jesus. Amém.